E aí, meus queridos alunos da mediação tecnológica, dando continuidade a essa teleaula maravilhosa, que eu acho, pelo que observa-se, parece que vocês estão entendendo perfeitamente sobre os estados físicos da matéria, que não é uma matéria difícil, tá? Mas para estudar química nós precisamos conhecer sobre isso. Então, o que é que se sabe sobre os estados físicos da matéria? Então, o estado sólido é o estado da matéria em que as forças de coesão das substâncias é maior do que as forças de repulsão dessa substância. É por isso que ela se mantém muito unida. Vejamos aqui nesse becker, pessoal, a água no estado sólido, enquanto ela estiver sólido nesse meio, a temperatura é 0 graus. 0 graus é chamada de temperatura de fusão? Sim, porque ele sai do sólido para o líquido, a mudança é denominada fusão. Enquanto tiver 1 grama, 1 miligrama ou menos, qualquer massa de sólido que tiver aqui, a temperatura está 0 graus. A temperatura só aumenta quando a mudança de estado físico ocorre completamente. Então, estado sólido, no caso, o gelo. Gelo é o apelido que se dá à matéria no estado sólido. Saindo do estado sólido da matéria, vamos olhar na água como matéria, o estado líquido. Aqui você não tem vapor e nem você tem sólido, você tem líquido. Ao colocar o termômetro, observamos que a temperatura sobe vertiginosamente. Olha aqui, já vou em 5 e 10 graus, está subindo até chegar à temperatura ambiente. Por quê? Porque as forças de coesão que unem as moléculas da água é igual às forças de repulsão. E aí, ela mantém-se no estado líquido. Tá bom, estado sólido, 0 graus a temperatura, estado líquido, aproximadamente 35 graus, que é a temperatura ambiente. Muito bem. E agora, podemos observar a água no estado gasoso. Só relembrando que, para que a água saísse do estado sólido para o estado líquido, foi necessário o aquecimento. O aquecimento de quê? Aquecimento da temperatura ambiente, a temperatura atmosférica do qual nós estamos. Para sair do estado líquido para o estado gasoso, é necessário um aquecimento propriamente dito. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Através da fonte de calor, a água está em ebulição. Isto é, está saindo do estado líquido para o estado gasoso e, nesse momento, a temperatura tende a subir. Nós sabemos que, ao nível do mar, a temperatura da água é 100 graus Celsius. Olha, o termômetro tem que ficar apenas submerso na água. Vocês aí na escola, quando for fazer experimento desse tipo, não coloquem o termômetro em contato com o recipiente, senão você vai pegar a temperatura do recipiente e não da água. E aqui nós podemos observar, a temperatura já está em 98 graus, chegando a 100 graus. Ok? Então, estado sólido, temperatura 0 graus. Estado líquido, temperatura ambiente. Estado gasoso, a 100 graus, como através de aquecimento. Mas será que essa matéria ela é possível voltar aos estados líquido e ao estado gasoso? Sim. Então, antes vamos falar também das mudanças gerais e estado físico da matéria. A fusão. O gelo foi derretido, virou líquido, fusão. O líquido foi aquecido, vapor. Mas nós temos uma mudança de estado físico que sai do líquido direto para o vapor, ou seja, para o estado gasoso. E é o que chamamos de sublimação. Observem, pessoal, isso aqui é iodo. A substância iodo, granulada, ela está no estado sólido na temperatura ambiente. E espontaneamente, você pode observar pela tampa do recipiente, por esse plástico, que está havendo mudança de cor. Ela vai ficando na cor amarelo escuro. Esse amarelo escuro são os vapores que estão concentrando na altura desse Erlenmeyer. Então, se o iodo saiu do estado sólido para o estado gasoso, está concentrando nas bordas superiores do Erlenmeyer, essa mudança de estado físico chamamos de sublimação. É assim que ocorre com o gelo seco. O gelo seco, você tem ele no estado sólido. Quando coloca na atmosfera, ele passa direto para a forma gasosa. Mas gelo seco,
Gelo seco é de água? Não, gelo seco é gás carbônico, que na temperatura que ele está no estado sólido, quando você abre o recipiente, ele passa para a fase gasosa. Isso também é sublimação. Muito bem. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. E teremos também a passagem do estado gasoso para o estado sólido, para o estado líquido direto, para o estado por resfriamento, quer dizer, por diminuição de temperatura. Então, vamos observar aqui agora como acontece o processo de condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós vimos recentemente que os 3 estados físicos da matéria são possíveis de mudar de estado físico para outro. O que aconteceu por aquecimento, saímos do estado sólido para o estado líquido, chamado fusão. A mudança de estado físico, fusão. Ao aquecer a água do estado líquido, passamos para a fase gasosa ou vapor, que chamamos de vaporização. Agora, o que é que acontece? Como é possível, então, você ter um aquecimento, uma vaporização e em seguida ter uma condensação? Porque no processo de vaporização nós estamos fazendo por aquecimento, mas no processo de condensação é um resfriamento. Vejam bem, aqui a água no estado líquido. Aqui eu tenho o que chamamos balão de destilação. Destilação é uma técnica utilizada para separar os componentes de uma mistura líquida. Se a componente da mistura for sólido e líquido, a destilação é uma destilação simples. Se a mistura dos componentes for todos eles líquidos, nós temos uma destilação fracionada. Qual a diferença entre destilação simples e fracionada? É que na destilação simples, o ponto de ebulição das substâncias são muito distantes. Se eu tiver sal e água, o sal só ferve a mais de 1000 graus, a água a 100. Então, é uma destilação simples, quer dizer, aqueceu, a água vai embora. E uma destilação fracionada, se você tem água e álcool, onde o álcool tem a temperatura de ebulição 78 graus, e você tem a água a 100 graus, o ponto é muito próximo, então chama-se fracionada, como acontece com a destilação do petróleo. Neste caso aqui, não está acontecendo propriamente uma destilação, eu estou apenas com água pura, fazendo uma vaporização seguida de uma condensação. Aqui eu tenho uma manta térmica, que eletricamente a água está sendo aquecida. Os vapores estão subindo, aqui está tamponado, não pode passar, estão descendo nesse tubo. Esse aqui é um condensador. O condensador, ele tem 2 tubos, um tubo central, por onde os vapores vão passar, e um tubo periférico, por onde a água está passando em sentido contrário. Então, verificamos aqui, ó, a torneira está aberta, a água está entrando embaixo do tubo do condensador e está saindo em cima, para que exista um gradiente de troca térmica, para que aumente o tempo de residência de troca térmica, para que haja o resfriamento dos vapores que está subindo da água. E aqui nós vamos encontrar o quê? O condensado, quer dizer, a água no estado líquido. Então, repetindo, vaporização seguida de condensação. O condensador, o Erlenmeyer, o balão de destilação, a massa térmica. Então, isso aqui é como se fosse um alambique de fabricar cachaça, um alambique de fabricar bebidas alcoólicas, mas é um alambique, é um condensador na forma de alambique para que houvesse uma destilação. Os vapores sobem e são condensados. Portanto, aqui eu tenho a água apenas para demonstrar a mudança de estado físico, uma vaporização seguida de condensação. Espero que vocês tenham entendido o significado de estado físico da matéria e as mudanças de estado físico da matéria que pode acontecer. Aqui nós pegamos a água como referência, porque existe em abundância e é fácil de ser manuseada. Muito obrigado, pessoal.